Os corais, eles costumam agregar todo um ecossistema ao seu redor, né? Tanto em relação à questão física, dele ser uma barreira, um recife, e aí muda as correntes, acaba trazendo peixes, algas, outros tipos de seres vivos e forma um ecossistema muito característico. Isso os corais de água quente que a gente conhecia. Em meados do século passado, se descobriu que os corais não eram só de águas quentes, eles também eram de águas frias e de áreas de altas profundidades. Eles crescem de maneiras bem diferentes. Eles podem aparecer na forma que eles chamam de gardens, ou jardins de coral, bem espalhado, com poucas espécies, poucos indivíduos. Eles podem aparecer como recifes mesmo, da mesma maneira que a gente tem áreas mais rasas. E eles aparecem muito na forma de morretes, né, que a gente chama mounds de inglês, que são pequenos morros mesmo, que podem variar de 30 a 200 metros, né, do tamanho de um prédio, mais ou menos. Imaginem que no fundo do mar você pode ter vários morretes do tamanho de prédios, um do lado do outro. O fato dessa região da Irlanda ser alvo de investigações prévias de topografia marinha deram uma indicação clara de que aquele ambiente era propício para o aparecimento de corais de profundidade. Que lá existe uma série de canyons, né, que são formações erosivas que cortam, né, a área mais rasa até a área mais funda do fundo do mar, e eles tendem a levar muito material da área mais rasa para a área mais funda. E esse material, essa matéria orgânica, né, ela tende a ser uma fonte de alimento para esses corais. O projeto como um todo, ele visava tentar caracterizar como esses corais crescem, como eles se desenvolvem no espaço, nesses canyons, onde eles se concentram e como se dá a distribuição de espécies. Então a ideia do projeto foi trabalhar em várias escalas, onde foram usados veículos robóticos autônomos, os chamados ROVs, ROVs, usando um conceito que o pessoal conhece, são drones, né, que são levados até essas profundidades de 1.000, 2.000 metros. Existe uma coleta de material, uma retirada de material, onde foram feitas análises genéticas, análises geoquímicas, análises biológicas, enfim. Também esses drones fazem fotografias das distribuição desse material a mais ou menos 2 metros de altitude em relação ao fundo, então ele vai passando e fazendo imagens do fundo. Um pouco mais alto, um pouco em relação ao fundo, existem sonares que esses ROVs carregam, fazendo mapeamento da topografia, e no navio existe um sonar que vai mapear o canyon como um todo. E especificamente a minha área é a área de geoprocessamento, ou seja, de mapeamento a partir de sistemas computacionais. E como isso é feito, né? Essas fotos, elas são conectadas, né? A gente fala que a gente faz mosaico, juntando essas fotos num arquivo único, como se fosse uma paisagem onde essas fotos são montadas. A partir daí, a gente desenvolveu técnicas de inteligência artificial e de aprendizagem de máquina. A ideia é fazer com que o sistema, né, o software, reconheça automaticamente todos esses elementos dessa paisagem, como corais, como esponjas, como equinodermas, estrelas do mar, rochas, todos os elementos daquela área do Recife. E a partir daí a gente conseguiu fazer um mapa do Piddington Mound, que é uma desses morretes específicos que a gente trabalhou, automatizado, né, sem interferência humana direto, e a partir daí tentar entender como se dá essa distribuição, né? Os corais, eles têm uma restrição de profundidade em relação à estrutura do carbonato de cálcio que forma o esqueleto dos recifes, que eles só aparecem até uma certa profundidade, né? Nesse caso do canyon, o topo do canyon está mais ou menos 250 metros de profundidade, até a área mais funda, que é mais ou menos 2.000 metros, 1.500 metros de profundidade. Então a gente ficou nessa região entre 300 e 2.500 metros de profundidade. Seriam mais ou menos 10 Torre Eiffel, uma em cima da outra, que daria mais ou menos essa diferença de topografia entre 300 e 3.000 metros de profundidade. Eu acho que essa primeira contribuição é uma contribuição basicamente metodológica.
Ou seja, a gente está validando a ideia de que a gente pode usar robôs submarinos com câmeras para produzir mapas contínuos, porque até então esses robôs eles tiravam fotos do fundo do mar e essas fotos elas poderiam apenas contribuir como a identificação de uma espécie ou de um elemento, ou de uma rocha, ou de alguma coisa. Dos resultados que a gente descobriu foi que, em termos de distribuição dos corais, especificamente, em termos de ocupação do espaço submarino, muito desses recifes, ou desses montes, são ocupados por corais mortos, né? Porque o que acontece? O coral, o indivíduo, ele cresce e morre, né? Ao morrer, essa carapaça, essa estrutura carbonática, ela não é dissolvida muito rapidamente. Então ficam fragmentos de corais mortos no fundo. E eles vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando. E no meio desses corais mortos vão saindo os corais vivos, né? E como esses corais aproveitam o carbonato de um para o outro, como eles se alimentam, e o ecossistema de peixes, crustáceos que vivem nesse ambiente, como se dá o funcionamento ecossistêmico desses corais, é algo que a gente precisa entender. Essa distribuição está nos dando algumas pistas sobre a interação dos elementos bióticos, né, desses corais, peixes, crustáceos que vivem nesse ambiente, e os elementos abióticos, as correntes, toda a hidrodinâmica local. Os próximos passos vão ser muito mais associados à correlação entre a distribuição desses corais e as correntes. A gente vai colocar alguns equipamentos que eles vão medir ao longo de 6 ou 7 meses quais as velocidades médias de corrente, de onde essas correntes vêm, através de indicadores como temperatura e salinidade, e aí tentar correlacionar a distribuição desses corais com a circulação oceânica daquela região.